É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando aqui o nosso programa Voz do Brasil para Cristo, juntamente aqui com o pastor Mateus Barreiros, pastor Leonardo Guerreiro e aqui falando convosco, pastor Tito Alves. É um prazer nós estarmos juntos aqui para falar da palavra de Deus. Hoje o tema escolhido aqui pela bancada foi a oração, o poder da oração. Nós vamos falar tudo sobre a oração. Até deixei um significado aqui, que oração ela quer dizer uma súplica ou um pedido dirigido a Deus, no Aurélio, ou a oração no seu significado no Google, você vai achar um pedido a uma divindade, uma prece, ou a um santo, ou algum pedido para alguma parte na questão divina. Então, de acordo com aquilo que cada um acredita. Na verdade, eu quero fazer uma leitura aqui, Isaías, no capítulo de número 59, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós sabemos aqui, aproveitando essa introdutória aqui, eu quero falar sobre uma questão lá em Êxodo, lá atrás, quando na terra, quando Moisés ele disse para o pessoal ali, em Êxodo, Números, Deuteronômio, sempre tem essa passagem, quando ele diz assim: olha, não deixe que os céus se tornem de bronze e nem a terra de ferro para vocês, porque uma vez que Deus não está nos ouvindo, um exemplo, quando a gente vai falar sobre isso mais para frente, mais detalhadamente, fica complicado, porque o povo, por causa das transgressões, como foi lido aqui, o que faz a separação entre o homem, entre eu e Deus, é as minhas iniquidades. É isso que faz com que Deus ele não fique atento àquilo que eu estou dizendo, falando, né, precisando. Então, eu estou dando início aqui dizendo o seguinte, quando fala lá atrás, a terra de ferro e os céus de bronze, quer dizer então que não tem conexão nenhuma, acabou o Wi-Fi na mesma hora, pastores. A gente está falando aqui, é tão ruim, né, quando você precisa do Wi-Fi, ou você precisa de um pacote de dados para você enviar uma mensagem para alguém, para que a pessoa receba aquela mensagem. Às vezes você não tem nem crédito, quer fazer uma ligação pelo WhatsApp, nem isso você consegue. E isso te deixa de pés e mãos atados, né? Eu começo aqui essa introdução, vou dar prosseguimento aqui para os pastores para continuar aqui. Então eu deixo aqui o meu parecer, que é um Wi-Fi que está sem sinal, né, pastores? Legal, gostei muito do que você falou, pastor Tito, porque então dá a entender que existe oração que é atendida e existe oração que não é atendida. Por algum motivo o céu se fecha, né? É o que nós conseguimos compreender à luz da palavra. E já que você tocou nesse assunto, eu queria deixar uma pergunta para vocês. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu anotei, né, alguns textos. Então, Deus rejeita algum tipo de oração? O que você acha, pastor Mateus? Boa noite a todos. Ele rejeita a partir do momento que o próprio pastor Tito estava falando, que Isaías falou que o que separa nós de Deus são as nossas iniquidades. Então, se nós estivermos em pecado e nós tivermos com iniquidade, certamente Ele não vai ouvir, porque Ele mesmo fala que há uma separação, há um abismo quando se comete um pecado. Quando você pede perdão a Deus, você reconhece que você errou e falhou, aí sim Ele ouve as nossas orações. Agora, não quer dizer que Ele ouve que Ele vai atender também não. Ele ouve na medida certa, na maneira correta, Ele vai providenciar a vitória, a bênção, mas de acordo não o que nós queremos, mas o que Ele quer. Por quê? Porque nós não sabemos
olhar lá na frente. E ele já sabe o que é lá na frente. Para nós, talvez, às vezes a oração ela demora a ser respondida. Mas não é porque Deus é ruim conosco. É porque Ele sabe que depende do que nós pedimos na oração, lá na frente vai ter algum problema. E tudo Ele tem um propósito, né? Pode ser qualquer tipo de situação, Ele sempre tem um propósito. E a oração, ela pode ser atendida como não pode ser atendida. Entendi. Pastor Tito, eu trouxe alguns pontos. No caso, são 5 pontos. E eu queria que vocês me ajudassem, comentassem também, né, a opinião de vocês. O primeiro ponto de uma oração ser rejeitada, eu anotei aqui, é daquele que se afasta para não ouvir a palavra. Lá em Provérbios, você que está em casa aí nos assistindo, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta e anote para que depois você leia com atenção. E nós vamos citar alguns textos, e é sempre bom, e nós vamos aprender hoje, nesta noite, tudo sobre oração, tá? Então, assim, o que vocês tiver de dúvida, mande para nós sempre vamos estar respondendo aí com todo carinho, com toda atenção. Primeiro, lá em Provérbios, pastor Tito, pastor Mateus, capítulo 28, versículo 9, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, ele não dá ouvido, não dá crédito à palavra de Deus, a oração deles é descartada. Deus não ouve, né, essas orações. Segundo ponto aqui que eu queria falar de você, dos orgulhosos, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao 14, diz assim, pastores: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te entrego porque eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não? Então, o segundo ponto, o orgulho, né? O religioso. Então, assim, Deus recebe a oração, primeiramente, de quem ouve e dá crédito à palavra de Deus, a palavra do Senhor. Segundo ponto, de quem se humilha, de quem reconhece que é pecador, de quem reconhece os seus erros, né? E vem ao Pai humilhado, porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. O terceiro ponto, né? O marido que não tem consideração com a mulher e não a trata com dignidade. Olha para você ver, hein, irmãos, quem está em casa, os varões aí, que não trata a mulher com dignidade, com carinho, com amor, a oração não é aceita. Olha para você ver, em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, né, o apóstolo Pedro trazendo aqui, falando para os homens que a oração não seria aceita se ele não fosse um homem carinhoso com a esposa, tratar ela com dignidade, né? E é o que vemos muito hoje nas igrejas, é assim, as pessoas muito religiosas, no domingo levanta a mão, adora ao Senhor, mas em casa é outra pessoa, né? E a oração às vezes é bloqueada. Por quê? Porque Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus conhece o íntimo do nosso coração e sabe que as orações só serão ouvidas
e atendidas quando a pessoa realmente ela é sincera, né? É verdadeira. O ponto 4 aqui, o ponto 5, 4 e 5 eu já termino e vocês já podem fazer os comentários. O 4 é o seguinte: do que ora sem fé. A pessoa que ora sem certeza, sem convicção, sem esperança, né? Então, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 7, do 5 ao 7, Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que há dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sem fé, irmão, é impossível a sua oração ser atendida. Então nós temos que entrar com fé. Esse é o ponto 4. O ponto 5, o egoísmo, né? Lá no livro de Tiago também, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, a gente pede o que é para nós, é aquela coisa para deleitar a nossa carne. E na verdade, quando a gente vai em oração ao Senhor, e já fechando essa parte aqui, é o sentido de seguinte: por exemplo, eu e minha esposa, se nós não conversarmos, não tem intimidade, né, Tito? Não. Se eu chego lá em casa e não converso com os meus filhos, não converso com a minha esposa, não tem intimidade. E o que é um cristão sem falar com Deus? Oração significa frase. E quando a gente eleva a nossa voz ao céu, não é só para pedir, mas é para ter intimidade, para conhecer. Só ouve, né? Quem fala, quem pergunta, tem a resposta, né? Então, assim, já estou deixando essa deixa. As cinco coisas que podem nos afastar de a nossa oração ser ouvida, né? E aí já deixo aqui a deixa para vocês dessa questão da oração com intimidade, né? De que nós vamos elevar a nossa voz aos céus e o Senhor vai nos ouvir, nós vamos conversar, é um diálogo, né? A gente não está tratando Deus como mordomo, a gente tem que tratar Ele como pai, né? E pai, a gente conversa, a gente vê o sentimento, tem uma relação de sentimento, de amor, de carinho, né? E aí, pastor Mateus? E você falando aí sobre a intimidade, justamente com a esposa, com os filhos, e com os amigos, com os irmãos da igreja, você tem que ter um cuidado de como você ofender um irmão, ou um amigo, ou a esposa. Isso atrapalha você, a intimidade com Deus. Né? O próprio Jesus fala: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se você chegou na igreja para dar oferta, olha, deixa a sua oferta e vai reconciliar com seu irmão. Por quê? Porque o Senhor não vai receber a sua oração. Por quê? Porque o amor que Jesus colocou sobre nós, ele é muito grande. Então Ele quer que nós também façamos isso. E aí, quando você, falando aqui sobre essa intimidade, eu queria que os irmãos olhassem, quem está nos assistindo, Daniel capítulo 6. Eu gosto muito desse texto, onde Daniel 6:10 diz assim, olha: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 13 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aí está um dos segredos.
antes quando costumava. Ele estava, quando ele fala aqui em Escritura, por quê? Porque já tinha dado um intimato para ele, porque ele tinha que adorar outros deuses. Mas ele se posicionou, mesmo no cativeiro, a janela dele estava posicionada, aberta para o lado da onde ele nasceu, da sua terra. E ele orava, se punha de joelho 3 vezes ao dia. Então ele tinha uma posição diferente, então ele costumava fazer. Então não só foi naquele momento, pastores, como diz o outro, de pressão, onde ele estava sofrendo a pressão, onde o povo de crise, né? Sempre nós vamos falar em crise, porque aquele momento Daniel se posicionou para estar orando a Deus, mas ele já costumava fazer. Já fazia, Já né? fazia, ele já tinha o costume. Então, a Bíblia deixa bem claro bem ali, claro, né? ele costumava. Como fazia. Como fazer. Então a gente precisa ter esse comportamento. Olha, a gente precisa descobrir o segredo. Descobrir o segredo é o quê? É orar. É orar 3 vezes, como Daniel? Não, pode orar até mais, se você quiser. Tem um tempo determinado, pastor, para uma oração ser bem atendida, uma oração duradoura, uma oração pequena? Não, diz que a oração com fé, ela pode ser qualquer tempo, desde que seja com fé. Tem que ser sincera, né? Ser sincera. Não adianta você muito falar, mas você não tem fé. Às vezes você vai falando na oração, mas aquilo que você está pedindo, você mesmo não está acreditando. Então, primeiro momento, você tem um posicionamento, que aquilo que você está pedindo, aquilo que você está orando, Deus vai entrar com uma providência. E lembrando que se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Amém. Ou por alguma ocasião, Ele não quis fazer isso, porque não vai ser bom para nós. Amém. Verdade. E, inclusive, até nessa questão que vocês falaram aí até agora, Mateus também posicionou muito bem. Eu estava lendo aqui e lembrando, né? Você lendo aí, eu lembrando aqui que Daniel, ele teve um momento da vida dele que ele teve que orar e jejuar. Isso. Então era uma questão terrível, difícil, né? A resposta veio, o anjo não teve que mandar o arcanjo para poder resolver o problema, né? Tem horas que são 21 dias, né? Tem até muitas pessoas que fazem essas campanhas de 21 dias, né? Eu admiro até, porque não é fácil. Camarada jejuar, mesmo que seja até meio-dia, 21 dias, não é fácil. Eu fico imaginando Jesus ali, né? Quando assim que ele é batizado, ele sai, ele vai para o deserto, ele fica ali 40 dias, cara. É um tema bom para a gente fazer depois, os benefícios do jejum, por que jejuar, né? Jejum e a oração, ele é uma arma incrível, né? Porque mata a carne, né? O jejum, ele vai te matar a carne. Você está com fome, você não tem vontade nem... O cara que gosta de contar piada, por exemplo, ele com fome, ele não conta nem piada. E ele não tem força nem para contar uma piada. O senso de humor, né? Acaba até assim. O senso de humor. Tipo assim, a gente é rendição, é um momento realmente. Eu vi alguém dizer assim, pastores, que a gente vem para a igreja e tem muita gente que confunde as coisas. Quando a gente vem para a igreja e junta todo mundo para orar ou para adorar, esse momento não é o momento para mostrar a nossa roupa. Esse momento não é o momento para mostrar o batom, para mostrar o brinco que está usando, a calça. Verdade. É um momento para se render e se quebrar. É um momento para Deus... né? Tomar conta do ambiente, não quem está buscando a adoração, porque quem está buscando a adoração, ele tem que receber, ouvir, por exemplo, ter um contato com Deus aqui. Então, Deus só vai aparecer quando a gente desaparecer. Como o João Batista falou, né, pastor? Que ele cresça e eu diminua. Quando falaram de Jesus, né, para ele. Mas e Jesus não, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, né? Então, eu só queria fazer uma leitura aqui. Diz assim, ó, tá em 1 Coríntios, no capítulo 7, e quando o pastor Leonardo falou sobre... até as suas orações não são atendidas quando você está com um problema com a sua esposa. Isso aí é uma coisa, é um fato legal, foi muito bem lembrado aí. Eu queria estar lembrando essa parte, mas eu vou só completar ela aqui com 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro. Está falando de casal. Senão por consentimento mútuo, né? Por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então,
está dizendo o seguinte: não vos defraudeis, ou em qualquer sentido, tanto sexualmente falando, como na vida mesmo, não no cotidiano normal, e dá um tempo aí, vocês dois, e vão orar, né? Falando assim, dá um tempinho, ele está falando assim, ó, para vos aplicardes a oração. Quando eu vou ler aqui em Romanos, no capítulo 8, eu vou finalizar aqui, para eu estar passando para o pastor Leonardo aqui, está dizendo o seguinte, Romanos 8, versículo 26, e da mesma maneira também, olha só, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. A gente não sabe orar. E o que havemos de pedir, como convém também. Mas o mesmo Espírito, né, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Uma coisa é escutar, a outra coisa é ouvir. Presta atenção para você ver. Muita gente está nos escutando, mas poucas pessoas vão nos ouvir. É incrível isso. Você vai ver que de 45, 50 pessoas que escutarem esse programa, umas 5, 6 vão ouvir. É verdade isso, porque você vai ver uma palavra na internet. Você tem lá 1 milhão de visualizações. Agora vamos ver quem foi que realmente ouviu. Porque escutar, todo mundo escuta. Quem não é surdo, é claro, né? Todo mundo escuta. Agora, Deus, ele parar e te ouvir, como aquela oração do rei Ezequias, que Isaías entrega, tu vai morrer. Arruma a sua casa. Lá no pátio, Deus fala com ele. Por quê? Porque ele fez uma oração tão sincera. Oh Deus, o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Tantas batalhas que já... Olha aí, eu estou na tua presença. Eu não fiz o que os meus pais que foram maus fizeram, exemplo, né? Eu tento imaginar que oração que foi essa, cara, porque foi maravilhosa. Foi. Não tem, né? Não tem o relato bem completo, mas ele deve ter. Mas ele estava lá no pátio, o coração dele alcança. Aí Deus ouviu. Não só escutou, porque Deus está escutando a oração de 8 bilhões, palavras, gente falando, quase 8 bilhões de pessoas nesse momento. Mas algumas ele está ouvindo. Pastores. É a questão de ser atendido ou não, né? Porque ele ouve todos nós. Agora, atender a oração é diferente, né? Às vezes a gente pede tanta coisa, mas não é da vontade de Deus. E a gente pede, e às vezes não entende porque Deus não está fazendo, porque Ele tem um propósito na nossa vida, Ele tem um plano. E às vezes a gente tem que entender qual que é o propósito para passar pelo processo sem dano. Porque tem gente que sofre muito no processo porque não entende o propósito, né? Então, assim, é muito forte. E nós estamos falando de oração, de muita coisa. Eu queria tocar nesse assunto com vocês sobre os tipos de oração, né? Porque tem muito tipo, né? Você falou que quem está em pecado, Deus não ouve, Deus rejeita. Mas, na verdade, existe a oração do perdão, né? Existe a oração do conserto, né? Então, assim, os tipos de oração. A primeira, adoração. Eu não vou entrar muito porque nós temos muita coisa para falar sobre oração, mas eu vou só citar e a gente pode comentar. Então, a oração da adoração, quando você só fala, só adora, só glorifica Ele, sabe? Aquele momento assim que você não quer pedir nada, você só quer falar com seu pai, você não quer pedir nada, você só quer falar e sentir aquele abraço, aquele aconchego. Essa é a oração da adoração. A segunda oração é ação de graças, né? Aquela oração que você tem gratidão nela, sabe? A oração que você agradece, Pai, obrigado, Pai, porque Tu tens sido fiel na minha vida, até aqui nos ajudou o Senhor, e essa é a oração da ação de graça. A terceira é a confissão do pecado, né? Porque essa Deus está esperando essa confissão de pecado. Porque quando a gente reconhece quem nós somos, se humilhando, Deus nos exalta, Deus nos põe uma veste nova, Deus nos senta, nos coloca na mesa, Deus nos dá, nos chama de filho, né? Nos dá a paternidade.
onde antes nós não tínhamos. E aí, a quarta, a petição, né? E a súplica. Quando a gente fala assim, a gente clama ao Senhor, né? Clama por uma porta de emprego, a gente clama por uma cura, né? De uma enfermidade. Então, é a oração de súplica, de petição. E a quinta é a oração da intercessão, né? Quando a gente intercede pelos outros, a gente intercede pela igreja, a gente intercede pelo nosso país, né? Então você vê que tem muito tipo de oração, né? E também tem algumas dicas, né, que a gente pode trazer para nós, e a Bíblia está repleta disso. A oração do rei Ezequias, que o pastor Tito citou, é uma oração que você se volta para a parede, né? A oração do rei Davi, onde ele rasga suas vestes, se humilha, né? E vai para o chão e reconhece que está errado e pede perdão e fala: não retires de mim o teu espírito, né? São oração do povo quando ele se arrepende. Ele fala assim: o povo que pecou, mas se arrepender, né? E deixar os maus caminhos e voltar, né? Os meus ouvidos não estão tapados, nem a minha mão está encolhida, para que eu não possa atender, sabe? Quando o povo reconhece quem é, se humilha e é a oração sincera, né? E tem a oração de Daniel que você falou, que é uma oração que Jesus nos ordenou também, né? Quando você for orar, discípulos, entre no seu quarto, feche a porta e ore no secreto, porque o Deus está em secreto e Ele te responderá. Porque é a oração que nós não vangloriamos, nós não nos enchamos com ela. Se mostra para ninguém, né? Justamente, é no íntimo, porque Pai é íntimo, Filho é intimidade. E a intimidade a gente só... É a oração daquele homem que o pastor Leonardo leu aqui no começo, né? Um fariseu, né? Gritando alto: Senhor, eu sou aquele que entrega oferta todo mês. E o outro lá caladinho: meu Deus, tem misericórdia de mim. Reconhecendo. Que eu sou pecador, O outro já sabia miserável eu sou, que né? era, né? Aí já entra a questão da confissão, que eu acho que é a primeira que tem que ser legal. gerida. Ele entra num tema muito bom. Entendeu? Porque a primeira que você vai chegar diante do Pai e dizer, porque todo dia nós falhamos, nós pecamos, em pensamento, às vezes, no momento a gente, porque o próprio Deus fala isso conosco, fala que aquele que não pecar já está mentindo, já está aquele mentindo. que não peca já está mentindo. Então, a primeira oração que a gente tem que fazer, ela tem que ser de confissão pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos pecados. Aí sim, nós fazemos assim uma trajetória, não pode-se dizer um ritual, mas porque a honra e a glória é dele. Então, primeiro ele tem que perdoar as nossas faltas primeiro, para que a oração chegue, né? Então, Verdade. Eu acredito que a confissão seria a primeira oração que todo servo de Deus, todo crente, todo ser humano tinha que fazer, reconhecer os seus erros diante dele, para que ele possa operar o milagre. E depois seria a de gratidão, para que depois, aí sim, pedir alguma coisa para esse Deus. Você falou tudo, porque a gente pedir, se humilhar, né? Se a gente pedir, Tito, de qualquer jeito, de qualquer maneira diante de Deus, Deus ele é Deus de detalhes, né? Deus é Deus de detalhes. E aí quando a gente olha para o Velho Testamento, e aí você entrou num negócio muito legal que eu queria falar com vocês, e eu queria a opinião de vocês. É o seguinte: mesmo sendo o Velho Testamento, e nós estamos vivendo no tempo da graça, que Jesus nos deu a condição de vida eterna, de salvação, né? Ele é o Messias, mas Deus deixou as leis para ser seguida, né? Para como a gente tivesse um reflexo de como nós deveríamos agir. E a palavra diz que nós somos sacerdotes, né? Nação santa, povo eleito. Quando ele fala sacerdote, a gente vai olhar o movimento, o cronograma, o processo do sacerdote no Antigo Testamento era muito lindo, porque quando ele ia
para entrar no templo não era qualquer um que entrava, era só o sacerdote. Uma vez no ano. Uma vez. E tinha toda uma liturgia. O que é liturgia, irmãos? Liturgia é algo, um processo, é o que você falou, um ritual. Mas ritual, como é que funciona isso? Lá Deus estava falando que ele tinha que trocar suas vestes, pôr uma estola sacerdotal branca. Ele tinha que se lavar, ele não poderia entrar de qualquer maneira dentro do Santo dos Santos. Ele tinha todo um processo. E eu falo algo para você, para que Deus possa responder a nossa oração, Tito, pastor Mateus, nós temos que nos limpar. E aí vem a questão que você falou da confissão. Nós temos que nos limpar, porque existe, pastores, pecados inconscientes, porque nós somos carne. Não somos? E o pecado inconsciente, sabe o que é? É algo que você faz que desagrada a Deus, que você nem viu. Você nem viu, mas você fez hoje. O dia passou, não está na sua cabeça. Por quê? Você está acostumado tanto a fazer aquilo assim, que isso se torna uma verdade para você. Isso se chama iniquidade. Iniquidade. É o nome da palavra. Quando a gente reconhece, se limpa e pede perdão, a gente está o quê? Na verdade, a gente está se limpando. E aí Deus vem e coloca umas vestes brancas, que é a santificação durante o dia. Então tem muita gente que se limpa no culto do domingo à noite, mas chega em casa e aí tudo que Jesus vem fazendo, ele sempre vai para casa. Você já percebeu, Tito? Ele vai na casa de Zaqueu, ele vai na casa de Jairo, ele vai na casa. Quando Jesus entra na casa, as coisas são diferentes. Sabe? A gente está levando Jesus para o templo, a gente tem que levar Jesus para casa. E muito do que tem acontecido hoje nas igrejas, nós temos visto templos maravilhosos, igrejas fantásticas, reuniões assim, sensacionais, com uma apresentação gospel, uma apresentação que enche os olhos, né? Mas ali é o que eu te falo, ali estão levantando homens, mas o que nós temos que trazer é voltar, é retroceder e ir para casa. E Jesus fala ainda além da casa, é o quarto, é intimidade, porque no quarto nós temos a intimidade com a nossa esposa, com a nossa família, e no quarto Jesus quer intimidade com a sua noiva, mas a intimidade dele não é essa intimidade que a gente tem com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, não. A intimidade é conversar, é se abrir, é falar com ele, mas para que Deus atenda a sua oração, irmãos, vai pegando as dicas. Para que Deus atenda, nós temos que nos limpar, nós temos que ser sacerdotes, nós temos que colocar veste santa, não podemos entrar para falar com Deus de qualquer maneira. E se você entrar já duvidando, vai ser igual a onda do mar, ela vai voar com o vento e aí você não vai ter resposta. Mas se você entrar com perseverança e fé, eu tenho certeza, irmão, que Deus te ouve. Deus no secreto, Ele te responde. Então assim, entrando nesse aqui, vocês podem comentar, porque é bom quando a gente vai conversando, a gente vai criando novas situações, né? Eu tenho uma coisa interessante que o pastor Mateus falou no início, que aquele que está em pecado, com certeza ele vai só falar, né? Deus vai escutar, né? Mas tem alguns momentos que é bom a gente deixar claro, é aquele que conhece o Senhor, né? Por exemplo, aquele que estava gritando, Jesus, filho de Davi, o cego, tem compaixão de mim. Quanto mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas vezes que Jesus curou e disse assim, vai, os teus pecados estão perdoados, né? É incrível que quando a oração, nas etapas que eu entendi aqui, de acordo com o que a gente falou até agora, ela tem uma etapa. Primeiro, o pastor Mateus falou lá, humilhar. Ajoelhei, eu tenho que me humilhar. Fala, Senhor, miserável eu sou, pecador, sou pequenininho, sou nada. Aí a segunda etapa, agradecer. Agradecer, porque é o seguinte, aquele que agradece, os céus se abrem para assistir ele e as portas do inferno se fecham. Aquele que murmura, né, os céus se fecham e as portas do inferno se abrem para assistir ele. Então a gente tem que entender isso. Isso é muito, muito sério. Então são etapas. Eu acho interessante a gente conversar assim, que a gente vai formando uma mensagem, né? Vai formando uma mensagem. Então a mensagem gostoso, que falou, né, de falar. a mensagem que falou no meu coração é o seguinte: eu quero aprender isso nessa noite. Eu quero aprender quando eu ajoelhar. Eu gosto de fazer isso já, mas eu quero reforçar mais.
é me humilhar mesmo, que eu sou totalmente pecador. Aquele que falar que não peca um dia, né? Ele morreu na cruz exatamente porque nós não iríamos conseguir viver a vida que ele viveu. Não. Ser quem ele foi, o Cordeiro Imaculado que não tinha mancha, né? E depois a gente vai pedir alguma coisa para ele. E outra coisa, pedir de acordo com o Espírito Santo, porque quem vai levar, Romanos 8, nós lemos aqui 26, é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis e explicar o que a gente está querendo dizer. É tão sério isso. Eu acredito assim, né, pastores? Como? Se eu não me humilhar, se eu não agradecer, essa oração não vai chegar lá, não. Eu estou tentando entender isso aqui. E quando você falou aí pelo... Fica até difícil, né? Você falou do Espírito Santo, aí eu já fiquei imaginando aqui. Então, olha a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meu Deus. Davi tinha essa preocupação, porque no momento que ele estava... eu até abordei na... Salmos na capítulo última, 51. Isso, eu até abordei crime, isso, ó Deus. né, na reunião passada. E a gente, eu até falei, ele falou com Deus, olha, só pode me tirar esse reinado, pode me tirar o que o Senhor tem, mas não retire de mim o teu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que discerne as nossas falhas. A confissão, ela só parte do momento que o Espírito Santo de Deus... a consciência cristã, né, pastor? A consciência cristã, talvez até seja um tema daqui, né, que a gente vai falando, vai abrangendo mais coisas para frente. Mas o crente, ele precisa entender, o servo de Deus precisa entender que a consciência cristã, ela tem que estar voltada para o Espírito Santo de Deus, onde é a terceira trindade, que deixou aqui para nós. Porque nós não estamos vendo Jesus. Nós não tivemos o privilégio, igual os discípulos que andaram com Jesus. Mas pela fé, pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Ele está aqui, Ele está nos direcionando para essa palavra, para que as pessoas entendam que a oração é atrair Jesus para perto de nós. Mas a gente precisa ter um ritual de comportamento para que Jesus olhe para nós. Tem que fazer a liturgia. A liturgia. Eu quero lembrar aqui, que a gente não pode esquecer, tem muita gente que vai se perguntar, o que é isso, liturgia? O Léo falou, bem especificado, mas é igual assim, por exemplo, a gente chega na igreja, lê a palavra, depois, é assim, né? É um ritual da igreja. Lê a palavra, depois canta 3 hinos, ou 2 hinos da harpa, dá uma oportunidade para um testemunho, depois passa, o pregador prega, a gente ora, faz um movimento, vai embora. Isso chama liturgia, etapas. E a oração, como o pastor está falando aí, seria isso. E para efetivar tudo que os pastores estão falando, a intimidade, ela tem que valer a pena. Por quê? Porque, Tito, quando às vezes sem palavras, a sua esposa, sem alguma palavra, mas só no olhar dela que você vê, você tem uma intimidade que você sabe que ela está sentindo. O que ela está querendo. Você sabe, por exemplo, ela está com dor. Ninguém percebeu, mas você tem uma intimidade que você vê através do olhar que a pessoa, ela precisa de algo. E nós com Cristo, e nós com o nosso Deus nas orações, irmãos, às vezes nós não temos nada o que falar, mas Ele fala que Ele colhe as nossas lágrimas, Ele pega os nossos gemidos inexprimíveis e leva até o céu, e lá Ele revela ao Pai o que nós precisamos, porque Deus quer, mas a gente tem que ter intimidade. Sem intimidade, infelizmente, toda a liturgia ela se quebra, né? E tais procedimentos que a gente faz na nossa vida, em momentos difíceis, sempre a gente precisa estar na oração. E aí é um exemplo claro daquele que veio aqui e morreu por nós, que foi Jesus Cristo. Ele fazia isso até para escolher os seus discípulos. Está lá em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Agora me perdi. Lucas 6:12. Que diz assim, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha, se o Todo-Poderoso... Uma noite. Ficou uma noite em oração a Deus. É porque não é brincadeira, né?
É porque as coisas são sérias. Mas é porque... Paulo diz que a gente tem que ser imitadores de Cristo. Então, para ser imitador de Cristo, a gente precisa de alguns procedimentos. E aí aquele falou assim, olha, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Quer dizer, passou a noite inteira orando para depois ele escolher. Escolher. Então, em momentos, eu fico imaginando, como que eu vou escolher? Lembrando que Judas, Né? Judas que se ofereceu. Senão alguém vai dizer ainda Verdade. na live, mas ele Justo. escolheu e Judas. Não, Judas se ofereceu. Judas Justo. não foi escolhido por Jesus, ele se ofereceu. Você entrou Vai provar num negócio tão legal Que Jesus, ele sabe quem ele chama mesmo, então não tem conversa não. que tem pessoas que... Eu já ouvi essa expressão, acho que vocês já ouviram também. Que a oração de madrugada, a fila é curta e por isso que Deus responde. Essa né? aí eu acho que eu já ouvi uma vez, mas fazia tempo que eu não escutava, é bom lembrar ela. Então eu vou passar a orar de novo. Assim, Porque tem mais menos, vezes. porque Mas- tem menos gente, né? Mas, então, Tem menos- tem sabe menos por quê? pra ele. Metade do planeta tá dormindo e a outra metade tá acordada. Verdade. O que acontece? Aí você que tá isso na daí, parada. isso daí é um mito. É verdade. É um Isso mito. aí. É, né? vamos pôr aqui que não é bíblico, senão alguém vai achar que é verdade. Só A que- fila é curta. Só que tem algumas chaves aí que eu acho interessante. Por que a oração na madrugada ela tem mais valor, tem um peso maior? Tem. Isso a gente tem que concordar. Né? Mas é porque, durante o dia, pastor Tito, pastor Mateus, durante o dia nossa mente está tão ocupada, está tão cheia de problemas, está tão cheia de responsabilidades. As correrias do dia, né? Da casa, responsabilidade do trabalho. E aí você fica com sua mente muito ocupada. E de madrugada, irmão, você está desligado. Você desliga de tudo, a sua mente está livre, exclusivamente para Deus. Só você e Deus, Né? né? Esse é um ponto. Segundo ponto, irmão, quando nós estamos de dia, os nossos batimentos cardíacos, nossa vida é agitada. Eu não sei a de vocês, mas eu tenho que entrar no consultório, sair, corre daqui, corre de lá. Tal. Então, assim, muito rápida. Tudo muito rápido, né? Então a gente fica meio agitado. E quando a gente está de madrugada, a gente está calmo. E a gente sabe o que pedir, o que falar. Né? E mesmo assim o Espírito ainda tem que traduzir. E mesmo assim... Para chegar lá no trono. E o importante, assim, Difícil. quando você está calmo, você está com sua mente no lugar. E isso é muito gostoso, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui, estou falando sério com vocês. Nós estamos em 3. O Espírito Santo, ele entra, assim como, sabe, um refrigério na alma da gente, no nosso coração, nos traz alegria. Né? Eu acho que quando a gente ora, a gente se sente alegre. A gente não pode sentir cansaço, a gente não pode sentir isso, sentir aquilo. Por quê? Porque é prazeroso, a oração é prazerosa. Se você que está orando em sua casa não está sentindo prazer em orar, tem alguma coisa que você pode mudar, que você pode fazer, pede ao Espírito Santo que ele vai iluminar o caminho e você vai realmente sentir prazer na oração. E por último, é a sede de Deus, porque se a pessoa não tiver sede de Deus, Tito, ela não acorda de madrugada. Por quê? Largar o edredom, largar a caminha ali confortável. Irmão, o sono, para falar com Deus, para, sabe, joelhar na beira da cama ou falar com Deus, não é fácil. A pessoa tem que sentir muita sede de Deus, Isso, muita vontade. Uma coisa que você está falando aí, não pode levar, nada a gente pode ir pelo fanatismo. Tudo tem que ser muito simples, porque igual eu vi um cara falar para mim, eu assim, conversando com ele, fortalecendo ele na palavra, ele falou, Tito, eu voltei agora, tem 12 anos que eu estava longe de Jesus, por causa de uma situação, e agora eu vim, eu tinha conversado com ele, e ele passou a orar na madrugada, ele falou para mim, Tito, eu não sinto nada, até agora eu não senti nada, não vou mentir para você, mas eu acho que eu ainda vou sentir a presença de Deus, até agora está muito comum, eu estou orando, não estou sentindo nada, eu vou mentir para você não. Eu falei assim, tá, mas você vai continuar? Não, vou continuar. Então, se a gente for pelo fanatismo, a gente não vai. Elias estava na caverna, aí vem o terremoto, Deus não estava no terremoto. Vem aquele vento forte, fendia as rochas, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. De repente, veio uma voz calma e tranquila. Deus estava na voz calma e tranquila. Ou seja, às vezes a gente está esperando Deus falar com a gente no meio de um... sabe, daquele, Às vezes, de muita coisa, de muito barulho, e é igual lá em Eliseu, não tem barulho de vento e nem de chuva, mas os poços vão
vão se encher de água. Na voz tranquila e mansa, Deus fala conosco. Às vezes ele não vai sentir, ele vai ver o milagre. É. Às vezes ele não vai sentir, mas Deus vai operar o milagre na vida dele. Porque tem muita coisa que Deus também não deixa a pessoa nem... É na voz mansa sentir, e tranquila. De uma hora para outra, quando vê, as coisas vão se abrindo, ele vai entendendo, o Espírito Santo de Deus vai mostrando para ele, porque isso é que está o diferencial. Acalmar, né? Acalmar o coração. A gente quando chega na igreja, e há uma dificuldade muito grande para a gente entender o que é esse mistério, que é o sobrenatural, o que é vivenciar a presença de Deus. Então, há uma dificuldade muito grande para quem às vezes chega. E o que isso faz? É você atrair o Espírito Santo de Deus. Você precisa ler muito a palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas pensam que é fácil, né? Não é fácil. Às vezes você lê a Bíblia e entender, às vezes tem alguma coisa, não, vou aguardar isso aqui para mim saber o que realmente Deus quer falar com isso. E às vezes Deus não tem a resposta. Não já chegou o certo momento da gente ler a palavra e a gente fala, mas aqui não, Deus não está me mostrando nada. Assim como a oração tem que ter um destino, a Bíblia não pode ser lida, a Bíblia tem que ser examinada. A Bíblia não pode ser lida como um livro qualquer, né? Você pega, lê lá, não. Aí o Espírito Santo de Deus é que vai revelando para nós a palavra. E quando ele revela a palavra, rapaz, é uma alegria danada, porque a gente tem vontade de sair pulando de tanta alegria, porque a gente vê, rapaz, era isso que eu queria saber. Mas é essa alegria que eu estou falando da oração. Sabe? Não é evento, terremoto, mas é o que eu senti aqui agora. A calmaria, né? Na calmaria você sente. Eu senti assim, o Espírito me abraçar. Eu senti, sabe, quando você sente seu coração leve, tranquilo, você, sabe, aquele prazer. É isso aí que você está falando, de ler, entender o texto. E assim, cara, quando você pega a Bíblia e você começa porque assim, uma vez eu ouvi um pastor falando que a Bíblia, ela não foi feita para ser lida. Na igreja espantou, ele falou assim, a Bíblia foi feita para ser meditada. Porque quando você medita de dia e de noite é diferente de ler. Porque hoje eu leio um jornal, Tito, mas amanhã eu não lembro o que está escrito no jornal. Tem pessoa que já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ele não sabe o que está ali naquele livro, porque não teve o discernimento do Espírito Santo. Ele só tem aquele conhecimento vasto de literário, mas não o conhecimento real, né? Justamente. Olha, assim, você falando de orar de madrugada, porque cada um tem uma estratégia. Nós estávamos falando de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, de joelho, e isso ele costumava fazer. Então são estratégias de cada um. Isso é uma coisa cada um cria a sua estratégia. A sua estratégia, né? Para agradar a Deus de uma maneira assim, igual você falou, de felicidade, sentir a presença de Deus, dizer, né, Jesus, obrigado. Obrigado por essa presença do Senhor. O Senhor está na minha casa, o Senhor está na minha família. E é isso que até o pastor Ciro estava falando na última live, e aí ele estava falando sobre, lá em Crônicas, não é verdade? Sobre onde o povo ia ser saqueado. Rei Josafá. Então, houve um procedimento diferente, onde ele convocou, não foi só uma igreja só, pastor Leonardo, ele convocou a nação toda, as crianças, vamos, e os levitas, quem era do louvor ia cantar, e as outras ia para a oração. Todo mundo. Deus se agradou tanto que ele mandou o profeta dizer para ele, olha, bota lá e avisa para eles lá, que nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Olha que coisa maravilhosa Deus falar para a gente, Tito. Verdade. Falar para quem está em casa, dizer assim, olha, o seu problema não preocupa não, que quem vai pelejar sou eu. Se Deus pelejar por nós, não tem guerra que nós não vamos vencer, não tem nenhuma doença que o Senhor não possa curar, não tem nenhum desemprego, possa subsistir, né? Possa subsistir, porque
Deus, quando a batalha é dele, quando ele fala Amém. que é dele, acabou, a vitória é garantida. Por quê? Porque houve uma estratégia de quê? De agradar a Deus. E a gente precisa ter, saber que tipo de estratégia. Se é de madrugada, tudo bem, vamos fazer de madrugada. Claro. Não é mesmo? E Jesus subiu no monte e orou de madrugada a noite inteira. E ele explicou para os discípulos, ó, faz assim, ó, entra no seu quarto, fecha a porta, Justo. ora assim. Mas ele não excluiu as outras maneiras de orar. Ele não Isso. excluiu, ele falou assim, você faça isso, mas você pode orar no templo, Uma orar na sugestão e sinagoga, não um mandamento, né? orar, Uma sugestão. justamente. Então é o que você está falando, são estratégias, mas que quando nós oramos na madrugada, nós estamos com a cabeça calma, com a cabeça livre e com sede de Deus. Deus olha, Deus vê a necessidade, vê a vontade, né? Cara, só de levantar Vê o 3 horas querer. da manhã... É você sacrificar a alma ali, Isso. a vontade sua do Deus já sono, teve misericórdia né? há muito tempo. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu estava até esperando aqui o pastor. Então, pelo que nós já falamos, Deus pode mudar uma decisão que já estava traçada, um momento que estava traçado, uma situação de A para B, em referente a uma oração. O pastor Tito, né, falou sobre o rei Ezequias. Né? Esse é um já, né? Esse é um. Eu queria citar para quem está nos assistindo e para nós aqui a questão de por causa de Abraão. Né? Deus ia acabar com Sodoma e Gomorra, mas por causa de Abraão, Deus vai e salva Ló. Né? E o povo também que tinha levantado um bezerro de ouro no meio do deserto, e Deus falou assim: eu vou acabar com esse povo, eu vou consumir todo mundo, e através de você, Moisés, eu vou fazer uma nova nação. Ele fala assim: Deus, o Senhor, ele intercede pelo povo, né? E ele fala que risca meu nome do livro, né? Assim, não faça isso com o teu povo, tenha misericórdia, né? E Deus vai, intercede pelo povo e realmente ouve a oração de Moisés. Com certeza Deus muda assim, a decisão dele de acordo com a oração. Um coração quebrantado que alcança ele, né? Que faz ele ouvir, não só escutar. Tudo é estratégia. E aí, assim, os milagres, olhar, né? é assim, Moisés, quem é que tem assim essa autoridade, essa intimidade? E falar de intimidade, né? Se você falar hoje, risca meu nome, assim, é perigoso riscar. É melhor não falar nada, não. Você falar para Deus assim, olha, risca o meu nome. Ou igual ele falou, não, se o senhor eu era mais de orar assim: Senhor, pega a caneta e dá uma melhorada na letra do meu nome lá, porque o negócio é tenso. Você vai falar para ele, olha, tá. O anjo tá bom para ir comigo, não tem nenhum problema. Não, escreve agora meu nome direitinho aí, porque tem a intimidade dele falar assim, olha, se o senhor não for, tem esse negócio de anjo ir com nós, não. Se o senhor não for, não faz nós arredarmos o pé daqui. Então, aí tem que ter um exemplo, tem que saber, né? você tem que saber em que altura que você tá aí de intimidade. Eu quero só fazer aí eu vou ficar igual o publicano lá. Senhor, tem misericórdia, eu sou... Tem misericórdia? Tem misericórdia, eu sou fraco, eu não estou nessa condição que esse rapaz falou aí, que dá muitas ofertas, que faz isso, faz aquilo. Eu sou um pobre pecador. Aí Jesus, aí nós já estamos falando, né, no tempo da graça. E aí Jesus estava mostrando aí nessa parábola aí que existe uma diferença no qual você está falando aí. É a maneira... né, de chegar, de falar, né? De falar, por exemplo, aí já caracterizou uma pessoa que era orgulhosa e uma outra que era humilde. Então tudo é um processo, né? Mas através da oração, e por exemplo, de Abraão, Deus salvou Ló. Através da oração de Moisés, Deus salvou o povo. E eu queria falar para quem está nos assistindo também que através da sua oração, Deus pode estar guardando, né? Através da oração do Tito, Deus pode estar guardando o irmão dele, que está nas estradas, que está, né, às vezes não está no momento na presença e através da oração dele, Deus dá chance, Deus cuida, Deus vai dando chance, né, dando tempo para a pessoa voltar aos pés do Senhor. Então, através da oração de uma mãe, Deus cura, Deus edifica uma casa, Deus cuida dos filhos, mesmo que ele está lá na droga, mas Deus não deixa morrer.
Deus tem um propósito através da oração de uma pessoa. Deus mantém a vida, Deus sustenta. Está no lamaçal do pecado, está lá no fundo do poço, mas Deus ainda sustenta a vida por causa da oração, né? Então, a oração da intercessão também, ela é muito importante. Ela tem um poder muito grande. E a igreja é isso, né? É intercessão, né? Nós pedimos coisas para nós e tal, mas quando nós reunimos a igreja não sabe o valor e o poder que tem a oração da igreja. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão, né, frente à oração da igreja, porque a igreja se posicionar, irmão, é uma arma contra o pecado, contra o diabo gigantesca. Deus muda a situação. E a família, ela não pode desistir. Ela não pode desistir da intercessão, de orar para os seus filhos, orar pelos seus, né? Porque a igreja, ela tem um papel muito grande em quê? Em curar as pessoas, a alma, desde que as pessoas queiram ser curadas. A pessoa tem que querer, né, pastor Tito? Verdade. Não adianta a gente aqui se esforçar se a pessoa não quer. A pessoa, como diz, tem que chegar o tempo de palavra, querer, né? A pessoa precisa ouvir a palavra. A pessoa precisa dar crédito à palavra de Amém. Deus. E aí sim, você tendo esse poder da intercessão que está nas suas mãos, você não custa nada você pedir aos seus, pedir pelos seus. Não tem jeito. Não, quem é você para dizer que não tem jeito? Jesus é que é o dono da cura. E outra coisa, Jesus, ele sempre dá oportunidade para a salvação. Então enquanto a gente tiver a oportunidade, como diz o pastor Ciro, um fiozinho de esperança, nós estamos orando, nós estamos intercedendo, independente de qual seja a situação da pessoa. Verdade. Às vezes a gente fala, fulano não tem mais jeito, ciclano não tem mais jeito. Não, irmãos, continua orando, colocando, muda a estratégia. Verdade. De oração. Mudar lá no culto de terça-feira, eu não ia no culto de terça-feira de oração. Agora eu vou. É o melhor para ter resposta. Porque agora eu vou fazer um diferente, para Deus olhar para mim, para Deus olhar para a minha situação. E quem sabe, se Deus olhar para mim, Deus certamente vai dar a vitória, né? Como diz Josué e Caleb, né? Se Deus se agradar de nós, Ele vai dar a terra que mana leite e mel para nós. Então, Amém. Independente do gigante que esteja do outro lado, da situação de quem esteja vivendo no momento, se Deus se agradar de nós, a situação vai melhorar. E isso é para qualquer pessoa, Amém. Porque todos são filhos de Deus. A gente já está quase no final do programa, né? Vamos fazer as nossas considerações finais, né, Léo? Eu quero só deixar aqui, lembrando, como o pastor Mateus disse aí, em Provérbios está escrito o seguinte, numa determinada parte, que diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? Então, a gente sempre tem que acreditar, independente da situação, aonde há vida, aonde há um respirar, como o pastor Ciro sempre ora, se tiver um fio de vida, um fio de esperança, eu quero até mandar um abraço para ele aqui, dizer que vai dar tudo certo, né? Amém. Que o Senhor está conosco, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e a gente confia nele. E lembrando daquela mulher que, finalizando aqui, aquela mulher que ela chega até Jesus e diz, olha, a minha filha está endemoniada. E ele fala para ela assim, como é que eu vou deitar, como é que eu vou dar pão, né? Para tirar o pão da boca, né? Dos outros e jogar para os cachorros. Ela falou, não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, né? Então é aquela questão de começar a orar, se humilhando na presença de Deus e depois agradecendo por tudo. E eu vejo aquela mulher, assim, é como se a vida da gente fosse aquela mulher samaritana, que Jesus não precisava, sendo judeu, a gente sabe dessa situação aí, já é um outro programa. A gente pode falar sobre o samaritano e o judeu, que é bom que a gente deixa bem detalhado, um futuro programa aí. Mas ela era samaritana e Jesus não tinha que dar assunto, mas ela diz, não, mas até os cachorrinhos, ela se colocou assim, abaixo dos cachorrinhos, que ela falou assim, até os cachorrinhos comem
das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, se humilhando. E eu quero deixar só essa palavra aí, que mais vale um cão vivo do que um leão morto. A gente precisa de se humilhar, e enquanto há vida, a esperança, Deus pode nos ouvir. É isso aí, um abraço para todos os ouvintes aí da minha parte, é isso aí. Legal. Amém. Deus abençoa, né, aos pastores que aqui estão, aos nossos ouvintes, que o Senhor possa abençoar cada um, cada família. E a gente é como lá em Atos dos Apóstolos, onde o povo orou, a igreja orou, e as cadeias, as correntes foram quebradas. Agora você imagina, você está num lugar fechado, que antigamente as cadeias eram não eram essas cadeias feitas desse tijolinho, era de pedra. Eu ouvi falar que foi o primeiro portão eletrônico. Primeiro portão eletrônico celestial. O portão subiu sozinho, todo mundo. Cadê o motor? Porque tá até procurando. A igreja orou. A igreja orou. Então a igreja ela tem um papel muito importante. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas a igreja continua intercedendo sempre, né? Pelas pessoas, pelas famílias, né? Não só da igreja, mas dos amigos, das pessoas que a gente conhece e pela nossa cidade, pelo estado, pelo nosso Brasil, porque nós viemos aqui para isso, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas e as pessoas sejam salvas. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Amém. Terminando aqui, eu queria deixar um versículo, né? Está escrito em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém. Então, o que acontece, irmãos? Acontece muito que muitas vezes não temos a resposta da nossa oração, porque talvez não entendemos a vontade de Deus. Então, às vezes você clama e não tem a resposta. Então fica aqui um versículo que nós possamos experimentar qual que seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, né? Então, outra coisa, só para finalizar aqui, eu estava lembrando aqui que quando eles foram reconstruir os muros de Jerusalém, eles colocavam um muro bem alto e lá em cima tinha um sentinela, né? Uhum. E o sentinela, ele casa muito bem com a oração. Por quê? Porque o sentinela, ele consegue ver e avisar quem estava embaixo. Se vinha um inimigo, apontava o inimigo, eles conseguiam ver e conseguia tocar a trombeta e avisar para eles ficar atentos, né? Ou ele conseguia ver também se vinha alguém, alguma ajuda, algum amigo, via de longe, conseguia tocar a trombeta de festa, de regozijo. Então, o crente que ora, Tito, ele consegue estar um passo na frente aí do inimigo. Por quê? Porque ele consegue, com as armas da fé, se proteger, se livrar de uma cilada, de uma palavra contrária, de uma flecha que vem para te machucar. E quando você está ligado na oração, você está livre aí, né? E você consegue ver também as misericórdias do Senhor. Você consegue ver a mão de Deus, né? A mão de Deus que pode estar vindo aí para te abençoar. Amém? Então fique Amém. Com esta palavra, irmão. Esse programa de hoje foi feito para edificar tudo sobre oração, os tipos de oração, as fases da oração que você tem que fazer para se limpar, né? Se humilhar diante de Deus, a oração de gratidão, a oração de intercessão, o pedido, tá? Então, irmãos, assista aí, compartilha com alguém e que Deus possa te abençoar até o próximo programa. Deus te abençoe e fique com Deus. Amém. Valeu.